A Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, conversa a partir de agora com a segunda paraibana indicada para fazer parte do governo Jair Bolsonaro. Estou falando da cabedelense Morgana Maceno, que vai fazer parte do Ministério dos Direitos Humanos, Mulher e Família. O que é essa missão para você, Morgana? Essa missão para mim e para todas as pessoas que compõem o Ministério ou que comporão o Ministério é um desafio. Um desafio de fazer o melhor, um desafio de ver os nossos sonhos sendo executados, um desafio de buscar mesmo aquilo que nós não conhecemos. Mas até isso, nós fazermos da melhor forma, estudando, buscando, aprendendo e vivendo lá na ponta com as comunidades que verdadeiramente estão precisando. Começando o nosso papo, o ministério do que a senhora vai fazer parte já vem sendo alvo de críticas de setores ligados às mulheres que não tratariam as mulheres da maneira correta. Principalmente setores que podemos chamar de feministas. A senhora se considera feminista e o que tem a dizer esse público? Na verdade, eu não me considero feminista, porque esse nome virou um nome político, uma bandeira política. Eu sou feminina. E como feminina, eu luto por todos os direitos das mulheres, independente de bandeira política, de bandeira partidária, de ideologias. A minha função como mulher, a minha função como mãe, a minha função como avó, a minha função como mulher que trabalha e que vive na ponta a necessidade de todas as mulheres que desconhecem até essa bandeira feminista, é simplesmente fazer com que os nossos direitos aconteçam, que os nossos direitos sejam exercidos e os meus deveres também. No Ministério, se a senhora pudesse elencar 3 fatores que a senhora pretende trabalhar lá, por esses 3 fatores, o que é que a senhora poderia eleger? Eu elejo em primeiro lugar o empreendedorismo. Nós precisamos libertar as nossas mulheres. Nós precisamos capacitar as nossas mulheres. Só para você ter uma ideia, um grande número de aborto acontece porque as mães, elas não têm condições de ter o seu filho só, sem o marido, sem o companheiro, sem o emprego. E ela precisa de um trabalho. Mas que trabalho se ela não tem capacitação? Então, um projeto que está também no coração da ministra Damares Alves, porque não adianta eu fazer um projeto e não está no coração da ministra. E como eu repito na Paraíba, praticamente todas as entrevistas, nós temos a ministra mais humana dos direitos humanos até hoje. Então, isso está no coração dela, né? Capacitar as nossas mulheres, capacitar as mulheres que verdadeiramente precisam, entre elas, as que estão encarceradas. Elas precisam ter uma profissão para saírem de lá e não voltarem ao crime. As mulheres, as ribeirinhas, as quilombolas, as índias, essas mulheres precisam ser amparadas. E também as nossas mulheres da via urbana, da cidade, nos municípios. Então, nós temos muito trabalho para realmente capacitar as nossas mulheres e vê-las sorrir e dizendo assim, nós conseguimos. A senhora enaltece o papel da ministra Damares Alves, que é a ministra mais humana que está lá no cargo. Assim que assumiu a função de ministra, ela foi alvo de algumas críticas. E dentre as falas dela foi dizer o seguinte: o Brasil é um Estado laico, mas aqui está uma ministra terrivelmente cristã. A senhora não teme que essa questão dela ter tanta ligação com a religiosidade, como a senhora também tem, interfira no papel de vocês lá no Ministério? Ninguém consegue fugir da fé. O Estado é laico, mas eu sou cristã. E como cristã, eu me posiciono como cristã. Eu me posiciono como cristã no meu caráter, na minha idoneidade. Eu posiciono a minha fé
no momento de adoração a Deus, de exaltação ao nome dele, mas no ministério. Nós estamos para atender a todos, independente da religião que ele professa. Porque nós não estamos ali tratando de problemas de religiosidade, mas de direitos humanos, o que está na Constituição, o que está na lei. E isso foge a qualquer tipo de religião, porque lá não é uma igreja. A senhora fala que lá não é igreja, mas acaba de falar também que tem os princípios religiosos que a senhora segue. De fé. De fé. Na hora de tomar uma decisão, vai ter uma porcentagem dessa fé? Precisa ter. Mas o Estado não seria laico? Mas a fé não é religião. A fé é aquilo que eu acredito, independente de eu ser, de não ter religião nenhuma. Você pode ser ateu, mas você tem uma fé em algo, você crê em algo. E todas as decisões que você vai tomar são baseadas naquilo que você crê. Eu não vou apontar o dedo para um travesti. Por que eu não posso apontar um dedo para ele? Porque eu amo. E isso é questão de fé. Eu preciso ouvi-lo, porque ele não vai me trazer o problema porque eu sou travesti, mas ele vai trazer os traumas, as necessidades e o sofrimento que ele está passando. E é nessa área que os direitos humanos vai agir. Pegando um gancho desse que a senhora fala dos travestis, alguns temas polêmicos devem fazer parte de toda a gestão da ministra Damares Alves e qualquer governo. Elencando alguns aqui. Aborto. O que é que a senhora acha sobre aborto? Aborto, para mim, é assassinato. Eu acredito que se as mulheres tivessem um ventre de vidro e olhassem e vissem a criança, o seu filho aqui se mexendo, ela jamais faria o aborto. Eu disse numa entrevista que há uma semana atrás, mais ou menos, eu recebi o telefonema de uma mãe me mandando a foto de uma menina que havia nascido e eu tinha ido visitar essa mãe na maternidade Canda Vargas, porque ela estava para abortar e ela pediu para abortar e ela queria abortar. E eu fui lá para a maternidade Canda Vargas e conversamos e choramos juntos e a palavra foi ministrada bem. A criança foi salva, né, pelos médicos que impediram que aquele aborto acontecesse. E quando ela me manda a foto da sua criança, eu digo, fulana, você teria coragem agora de matar a sua filha? Ela disse, não, dona Morgana. Eu jamais teria coragem de matar minha filha. Eu disse para ela, nunca diga à sua filha que você pensou em assassiná-la. Então é isso que eu acho do aborto. Na verdade, nós precisamos lutar pela vida da mãe e da filha. Nós precisamos dar condições a essa mãe para poder ter essa criança. E aí é que entra o governo. E quais são as políticas que a senhora pretende adotar em questão ao aborto? Pegando o gancho que alguns casos, na Constituição, já é permitido que seja feito aborto, como estupro, quando a saúde da mãe ou do bebê está em risco. A senhora pretende rever essas questões ou vai lutar para que a pasta faça algumas ações voltadas para isso? Não cabe a mim rever essas questões. Mas a senhora pode influenciar no Ministério. Não cabe a mim rever essas questões, porque essa questão é do Congresso Nacional e do Senado Nacional. Então, não sou eu que faço projetos, mas eu posso solicitar às bancadas uma votação. Mas isso se tornou algo que já foi aprovado. Então, no que foi aprovado, nós não podemos intervir. Mas eu, como pessoa humana, vou estar lutando em todo tempo para que essas mães não abortem. Mas isso é um direito meu. E esse é um direito seu também, de nos ajudar nessa luta. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. A palavra ideologia é uma ideia. Ideologia não é uma ciência, não houve uma avaliação. E nós temos casos em países que já adotaram a ideologia de gênero, crianças, adolescentes que estão se suicidando,
porque acreditavam ser uma coisa por influência da escola e quando cresceram, descobriram que não era aquilo que eles queriam. Então, a ideologia de gênero diz que quando uma criança nasce, ela é um papel em branco e que ela vai sendo escrita à medida que aquela criança cresce. E, na verdade, nossas crianças precisam brincar. Nossa ministra tem uma frase que eu acho tremenda. Ela diz: criança brinca, mas não é brinquedo. Nossas crianças precisam voltar a brincar. Elas não estão preocupadas com sexo. Elas não estão preocupadas com relacionamento. Independente da escolha que ela vai fazer futura, e ela tem liberdade para fazer, ela precisa ser livre. A criança só precisa ser criança. E aí eu chamo a atenção de todos os pais. Olha os livros dos teus filhos. Ensina a lição com ele. Existem muitas ensinos, mensagens subliminares. Nós temos um projeto que é o Projeto Tartania, que tem o nome de um livro. Esse projeto é daqui da Paraíba? É nosso. Sim. Eu lancei esse projeto, o primeiro lugar onde eu lancei esse projeto foi no município de Cabedelo. Fizemos uma sessão especial em Cabedelo. Os vereadores que estavam presentes na sessão apoiaram o projeto passou para o prefeito na época também apoiou o projeto, e o projeto era o quê? Eu, como voluntária, prepararia todos os professores do município para este livro que nós passamos para a criança. Quando a criança termina esse livro, os professores sabem exatamente se essa criança está sendo agredida ou abusada. E logo nós passaríamos para a segunda fase do projeto, que é o chamamento dos pais e o encaminhamento para a esfera competente, para proteger. Então, o meu pensamento era fazer de Cabedelo uma oficina, o primeiro local para mostrar ao Brasil que esse é o caminho. Porque, amados, eu já estou cansada de ter crianças abusadas e os pais com medo de denunciar, de não ter simplesmente testemunho. Isso quando os pais não abusam das crianças. Né? Quando o pai ou a mãe não abusa a criança. Ok? Então, nós temos casos graves com relação a isso. E nós precisamos tomar uma atitude. E pasme, depois que o prefeito foi preso, eu voltei a conversar com o prefeito interino. A senhora fala Leto Viana e agora com Vitor Hugo. Não gosto muito de citar nomes, né? Porque não sei os motivos do qual o prefeito interino não nos deu a liberdade de fazê-lo. Talvez ele tenha algum pensamento que eu não consegui alcançar. Não quero criticar ninguém. Quero falar fatos. Mas o prefeito disse que após a política nós faríamos tudo isso. Né? Depois de março, então, quando tiverem as eleições, né? Pois é, mas enquanto isso nós temos crianças abusadas no município. E nós temos pressa para que essas coisas aconteçam e para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, esse projeto é um projeto fundamental, é um projeto piloto, é um plano piloto. A senhora já apresentou ele à ministra e pretende levar para o Brasil para que outras cidades também adaptem esse projeto para os municípios? Eu estou esperando assumir, de fato, né? Até agora só indicação. Né? Na indicação, né? Nossa documentação já foi toda entregue, já está tudo autorizado, mas eu quero ver no Diário Oficial. Coisa de nordestino, né? Vê pra crer, aquele tato, vê pra crer. Outro tema que durante a campanha foi alvo de muita discussão e também é
durante todos os dias, é a questão de como tratar a minoria. A senhora é uma mulher que se autodeclara pastora, é pastora, e o Brasil é um país com inúmeras religiões, inclusive religiões que são de minorias, como de matrizes africanas. A senhora, lá no Ministério, já que vai tratar dos direitos humanos, vai tentar pôr um fim nessa perseguição a essas religiões, a unificar as religiões também? Unificar eu não posso dizer, porque aí é uma posição de cada... Unificar, eu digo o seguinte, pelo menos ter o respeito entre uma religião e outra. Respeito é outra coisa. Isso. Tá? Então, se o próprio Deus diz que eu tenho que respeitar o meu semelhante, quem sou eu para não fazê-lo? Na verdade, o Ministério ele tem a diretoria que trabalha com as minorias, né? Ele tem essa diretoria, e essa diretoria está sendo trabalhada com uma competência tremenda. Tanto é que a diretora é índia. A diretora das minorias... A primeira índia do fazer parte do governo Bolsonaro. É a primeira, não. Já é a segunda. O presidente da FUNAI também é descendente de índio. E a diretora da diretoria das minorias, ela é descendente índia. Tanto é que ela vai trabalhar com o seu cocá, né? E eu acho isso muito bonito, sabe? Porque o índio nunca foi olhado e respeitado como uma minoria. Ele sempre foi colocado de lado e as minorias da zona urbana prevaleciam. E agora a minoria da floresta chega até aqui e diz assim, você tem lugar nessa história. Se a gente pegar dados estatísticos do próprio Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai ver que quem elegeu o Bolsonaro foi a maioria. A maioria branca, a maioria que tem um estudo mais avançado, as pesquisas já apontavam isso. Homens e as minorias nem tanto, porque tinha um pensamento mais ligado a outras candidaturas. Isso vai ser um empecilho para que o governo federal faça ações? Eu discordo de você. A maioria que elegeu Bolsonaro não foi branca. A maioria no Brasil não é branca. Nós somos um país de multicor. Nós somos um país, a sua maioria é negra. Eu mesmo sou casada com um negro, tenho um filho negro e um filho da minha cor, que na verdade ele não é branco, ele é negro também. Então nós precisamos acabar com essa... A senhora acha que existe um estereotipo nessa questão? Claro que sim! De achar que Bolsonaro foi eleito por um setor de pessoas mais ricas e pessoas mais com condições melhores. Será que nós temos mais de 70 milhões de votos de gente rica no Brasil? Se nós tivermos esse número de pessoas ricas no Brasil, Brasil agora entrou no primeiro mundo. Quem votou em Bolsonaro foi quem sonhou em mudança. Quem votou em Bolsonaro foi o pobre que está lá na ponta, branco, amarelo, roxo, azul, não importa a cor dele, mas que disse assim, eu não suporto mais a situação do Brasil. Só para você ter uma ideia, Cabedelo sempre foi um município petista e nós ganhamos no primeiro e no segundo turno em Cabedelo. Isso nunca aconteceu na história. E eu dizer que Cabedelo é um município de branco? Não. Nós somos um município de pessoas simples, ordeiras, idôneas, que lutamos para que o Brasil mude. Então, quem votou em Bolsonaro foram os idealistas, aqueles que realmente querem mudar a história, independente da cor. Nós não somos a maioria branca. Estamos aí há cerca de 20 dias do governo Jair Bolsonaro e algumas polêmicas fizeram parte da sua gestão. Primeiro, a ministra Damares Alves, quando falou que menino veste azul, menina veste rosa. Uma polêmica interna que não afetaria tanto o governo federal. Depois, a questão da liberação do posse de arma. Houve um certo conflito de pessoas que eram contrárias. E agora, mais recentemente, a polêmica envolvendo o filho do próprio presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, em relação de depósitos que foram identificados pelo COAF. A senhora acha que nesses 20 dias estou elencando pelo menos 3 polêmicas. Como é que a senhora acha que vai ser o enfrentamento do governo Bolsonaro até o final do mandato, até 2022, com essas polêmicas que devem aparecer aí? Vai ser muito bom. A senhora acha que vai ser bom? Vai ser muito bom. Por quê? Porque eles estão criticando coisas muito simples.
Menino veste azul, menina veste rosa. Por que não reclamaram do Novembro Azul? Que é um programa de saúde contra o câncer masculino. Ou então o Outubro Rosa, que é a luta contra o câncer de mama. Ninguém falou nada, todas as mulheres participaram, as mulheres botam camisa rosa, lacinho rosa. O que foi que aconteceu? O problema é que essa frase foi dita por uma ministra cristã e que faz parte do governo Bolsonaro. Isso fez toda a diferença. Com relação às armas, o presidente deu a todas as pessoas que têm desejo e condições psicológicas e sabem atirar através de uma escola, ter a sua arma em casa. A senhora tem esse desejo? Não tenho. Eu não sinto esse desejo, mas se você tem, por que eu vou lhe impedir de ter? Os assassinos não precisam de autorização para arma. A senhora perguntou se eu teria o desejo de ter. Voltando um pouquinho atrás. Isso. O aborto também seria uma decisão da mulher? Não, porque a criança não faz parte do seu corpo. A criança não faz parte do meu corpo. Ela é, por si só, independente. Ela possui todas as células para a multiplicação. Quando ela é fecundada, ela já tem tudo o que ela necessita para crescer e se tornar um ser humano perfeito. E outra coisa, eu não posso comparar o assassinato de um inocente que não tem palavra para se defender e nem para gritar por socorro. Eu não posso comparar isso a uma defesa que uma pessoa que mora numa fazenda, num sítio ou num lugar de muita pressão, ele não tenha o direito de se defender de bandidos. Então, a comparação, para mim, não se equivale. Não se equivalem. Na Bíblia, em Provérbios 31, se eu não estou equivocada, no versículo 8, logo na primeira parte está escrito assim: seja a voz daqueles que não podem se defender. As crianças não podem se defender. Sejamos as vozes delas. Vamos pedir socorro por elas. Elas precisam viver e ter a oportunidade de ser alguém. Voltando para o governo Bolsonaro, em relação aos depósitos. Você gosta de Bolsonaro, né? Já sei que você elegeu Bolsonaro. Voto não se fala, né? E voltando a essa questão do governo Bolsonaro, a senhora faltou falar em relação aos depósitos para o filho dele. É a terceira parte. Exatamente. Pegaram Flávio Bolsonaro como ícone de corrupção. Não conseguiram pegar Bolsonaro em absolutamente nada e agora chamam o filho de Bolsonaro como bandeira para destruir o pai. Mesmo que, não é o caso, o Flávio fosse culpado de alguma coisa, que não é o caso, Bolsonaro não tem absolutamente nada com isso. Eu não posso me responsabilizar pelos atos dos meus filhos que já são adultos. Mas a mídia não deu tempo nem de Flávio se munir dos documentos para provar sua inocência. Já caiu em cima dele, tentando destruir a sua honra, a sua dignidade. E o que foi que aconteceu? Ele apresentou as provas. E a Globo já pediu desculpas. E já apresentou uma outra coisa. Então, o que nós estamos vendo é que não pediram, até onde eu sei, aos filhos de Lula as provas de como eles ficaram tão ricos imediatamente. Nenhuma
secretaria ou ministério, nada. Isso ninguém sabe. Alguém sabe aqui como é que o filho de Lula ficou tão rico? Pois é, ninguém viu conta, bens. A senhora, quando fala do ninguém, está falando da mídia? Da mídia, não. A mídia só repassa aquilo que Mas o presidente não foi condenado por investigação do Ministério Público Federal. Sim. O Ministério Público Federal denunciou ele foi preso, ele foi noticiado, está preso até hoje. Pronto. Também não teve um papel também na questão de denúncia? Mas a mídia repassou aquilo que viu, aquilo que sabia, aquilo que estava documentado. Com relação aos filhos do presidente, o ex-presidente preso, ninguém ainda sabe como eles conseguiram toda a fortuna que eles têm. Mas o Flávio, sem documentação e sem dar tempo a ele de comprovar, já caíram inclusive dizendo, insinuando que ele fazia parte de milícias. Isso é um crime. Aonde no Brasil um presidente foi tão humilhado, está sendo tão envergonhado. Não envergonham porque Bolsonaro realmente tem uma vida limpa, mas essa é o desejo da mídia comunista, porque você sabe que existe a mídia comunista. Mas aí eu preciso discordar da senhora, porque claro. A mídia está presente para poder noticiar os fatos que são apresentados. Mas você sabe que existe a mídia comunista, a mídia então paga por todos direitista, claro. A diferença entre a mídia de direita e a mídia de esquerda é que a mídia de direita está torcendo para que o Brasil dê certo. Mas o papel da mídia não é torcer. Não. A mídia está torcendo para que o Brasil dê certo e, por isso, apresenta fatos reais e documentais. A mídia de esquerda não tem esse interesse, então ela já repassa, mesmo sem provas, mesmo sem testemunhas, mas ela já vai passando aquilo que vão colocando no seu colo. Pelo menos é esse meu simples pensamento né? De uma mulher que não é nada, sou simplesmente Morgana Macena, casada com Reginaldo, que eu amo muito, tenho 2 filhos e 2 netos. Uma mulher simples do povo. Para a gente finalizar, temos a primeira paraibana indicada para o Prêmio Nobel da Paz. O que é que está acontecendo que a Paraíba está tão presente assim lá no mundo todo? O mundo todo está vendo a paraibana? Isso para mim foi uma honra. Há mais de 20 anos nós lutamos contra o aborto, contra a pedofilia, nós lutamos em defesa da família e somos, assim, trabalhamos no movimento nacional em defesa da família, trabalhamos na Comissão Nacional contra o Aborto e, como eu disse, sou a presidente da Comissão Estadual contra o Aborto. E de 10 anos para cá, mais ou menos, nós começamos a trabalhar contra a ideologia de gênero. E esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de orientação, de casa a casa, denunciando, visitando, unindo casais, porque nós identificamos que o maior número de aborto, pelo menos aonde nós encontramos e nós presenciamos, está exatamente na separação. E mulheres que estão sozinhas, sem condições financeiras de assumir o seu filho. Então, elas se acham tão desamparadas que elas preferem desistir da criança. E aí é que entra a nossa conversa com os maridos, nossa conversa com os casais, lutando nas ruas, colocando carros de som em bairros mais simples e em bairros não tão simples para falar contra o aborto, falar contra a ideologia de gênero, para que a massa escute aquilo que ela não está conseguindo ouvir. E o que é que acontece? Eu sou embaixadora da Duna Ong Corporation. E essa
essa ONG, ela vem acompanhando o nosso trabalho e sente os desejos que nós temos de chegar nas tribos indígenas, chegar em África. Nós já trabalhamos em Portugal com crianças africanas e com crianças ciganas, nesse mesmo trabalho de orientação, de ajuda, de socorro, de abraçar e de cuidar delas como mãe voluntária. Então, eles conheceram todo o nosso trabalho e daí veio a nossa indicação. Mas, na verdade, eu sempre venho tocando na mesma tecla. Eu sou Morgana, uma mulher como as outras. Estudei no Liceu Paraibano, fiz odontologia na Universidade Federal da Paraíba. Depois fiz pós-graduação. Sou sanitarista, sou epidemiologista. Fiz bacharel em Direito, ou bacharel em Teologia. E toda essa gama de conhecimento e de desejo de fazer e de contribuir fizeram com que eu seja o que eu sou. Aos 4 anos, eu fui atingida por uma dor muito grande e que eu levei essa dor até a minha juventude. E depois eu consegui perdoar aquele que me causou uma dor. E isso forjou no meu coração um sentimento de, sabe, eu posso ajudar. Eu tenho capacidade de ajudar, porque eu sofri. E se eu sofri, eu conheço essa dor. É como câncer. Eu tive câncer 3 vezes. E a morte, ela tem um gosto muito azedo. É difícil para você tomar um suco de limão sem adoçar. E a morte, ela tem o sabor do limão azedo. Mas depois que você toma, você vê que aquele suco fez bem para você. E eu aprendi a ter misericórdia por aqueles que sofrem e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de aprender no meio das dores. E é essa experiência que eu quero levar para a vida. E isso tudo pensaram e me indicaram ao Prêmio Nobel da Paz. A primeira mulher nordestina, a primeira mulher paraibana, cabedelense, que não tinha luzes como eu tenho aqui nesse estúdio. Nunca coloquei um outdoor, nem propaganda, nem nada. Mas alguém viu o nosso trabalho. Que pena que não foi o nosso povo. Que pena que não foram os nossos políticos. Ainda, né? Ainda. Mas eu peço agora e aproveito o teu canal para que nesse momento nós possamos nos despir da política partidária no nosso estado. E a partir do dia 1º de fevereiro, todas as pessoas podem entrar no site, na página do Prêmio Nobel e votar no nosso nome. Então eu peço a você, governador da Paraíba, prefeitos, todos os prefeitos do município, entrem lá, votem no nosso nome, preencham o que tem lá. Vai ser muito importante para o nosso estado e para o nosso país, que nunca ganhou o Nobel da Paz. Morgana Macena, 2ª paraibana indicada para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Parabéns pela entrevista, muito obrigado, viu, pela participação conosco. Para mim é um grande prazer. Falar a verdade é muito fácil. Então, quando nós falamos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, sem nos proteger atrás de cortina, nos torna mais maleáveis, né? Torna mais livre, né? Uma livre, a conversa gira e as coisas acontecem. E eu realmente estou muito feliz de estar aqui e de mais uma vez falar aos paraibanos, né, sobre nós, sobre a nossa história e sobre a nossa caminhada. E viva o Brasil! Acompanhe a gente, acesse lá www.maispb.com.br.